Bom dia. Começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. Todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo G1 e eu vou dividir a responsabilidade dessas entrevistas com a minha colega, jornalista Natália Passarinho, do G1. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes de todos os partidos. E quem foi escolhido para a entrevista de hoje é o candidato Zé Maria, do PSTU. Na chapa dele é a professora e militante de movimentos sociais pró-educação, Cláudia Durans. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Toninho. Muito obrigado por sua participação aqui. Bom dia, candidato. Esse programa especial G1 nas eleições 2014 será dividido em 3 blocos. No primeiro, que é esse aqui, faremos perguntas enviadas pelo público ao longo da semana pela página do G1. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a participação e as contribuições por pergunta. Elas ajudaram a fazer esse programa. E no segundo bloco, nós faremos perguntas que foram preparadas pela redação do G1. E você que está vendo essa entrevista e ainda não mandou perguntas, também pode participar. Nosso último bloco vai ser justamente para isso. É só escrever no campo que está logo abaixo do vídeo e clicar em enviar. No último bloco também teremos uma rodada de perguntas e respostas rápidas, o chamado pinga-fogo e as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Este aqui, que é o primeiro bloco, tem 15 minutos e o próprio candidato vai administrar esse tempo. Evidentemente, quanto mais conciso, mais objetivo for, mais perguntas internautas nós teremos aqui. E o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato Zé Maria, a primeira pergunta vem do Marcos de Freitas, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O que acha que fez de relevante em sua vida pública para se candidatar à presidência e como pode melhorar o país? Eu tenho uma vida inteira dedicada à luta dos trabalhadores, da juventude brasileira. Desde meados da década de 70, eu milito no movimento sindical brasileiro, junto às greves, aos movimentos sociais. E eu acredito que essa vida dedicada à luta é o que melhor me credencia a apresentar e a representar neste momento, em nome do PSTU, uma proposta, uma alternativa que nós queremos apresentar ao país nessas eleições, que justamente aponte para as mudanças que o país precisa, para que aquelas demandas que o povo traz nas ruas, com as mobilizações, com as greves, saúde, educação, moradia, transporte, salário digno, emprego, aposentadoria digna, reforma agrária, para que essas demandas possam ser satisfeitas. E nós vivemos num país que é muito rico, que pode perfeitamente atender essas necessidades da população, se nós mudarmos a estrutura econômica, social e política do país. O programa que nós queremos apresentar ao país prevê o não pagamento da dívida externa e interna, é uma sangria de recursos públicos que é feita em favor do sistema financeiro todos os anos, leva 750, 800 bilhões de reais por ano do orçamento público, estatizar os bancos, reestatizar novamente o patrimônio público que foi entregue ao setor privado, particularmente os setores chaves da economia, que são fundamentais para o país, telecomunicações, produção e distribuição de energia, petróleo, siderurgia, enfrentar o privilégio das empresas para garantir salário digno e melhores condições de trabalho para o trabalhador, recolocar a terra do país a serviço da produção de alimentos, nacionalizar a terra, retirar o controle que as multinacionais do agronegócio têm sobre as terras, enfim, mudar a estrutura econômica do país, para que os recursos que o Brasil tem e a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho possa ser utilizado para assegurar aquilo que é necessário para que o povo possa ter uma vida digna. E buscar atacar outras dimensões da nossa vida que são fundamentais para o ser humano. É preciso acabar com o machismo, a violência machista contra as mulheres é uma epidemia no nosso país, o racismo, a homofobia. O Brasil segue ostentando a vergonha de ser o país do mundo onde mais se matam pessoas pela sua orientação sexual. Acabar com a violência da polícia contra os jovens negros e pobres da periferia é um verdadeiro genocídio. Então, apresentar essa proposta é o primeiro objetivo da nossa candidatura. E, aliás, candidato, nós vamos até entrar nesses temas ao longo da entrevista, cada um deles até aprofundando mais, né? Agora, candidato, falando nessas propostas de cunho socialista, tem aqui uma pergunta do Leandro Ducangrum, de Campinas, São Paulo.
O socialismo pode dar certo? O que propõe para evitar repetições como Stalin, Fidel Castro e não gerar ódio entre classes, supressão de liberdades, baixíssima produtividade econômica e pobreza? O socialismo vai dar certo. O que não dá certo é o capitalismo, que infelizmente, mesmo depois da queda dos regimes stalinistas na antiga União Soviética, no leste da Europa, se disseminou uma ideia que a única forma de organizar a sociedade era o capitalismo e que o capitalismo naturalmente traria a solução para os problemas da vida das pessoas. E de lá para cá, o que nós temos? É pobreza, é fome, são as guerras, a violência. É isso que o capitalismo reserva às pessoas. O socialismo, para nós, ele pressupõe duas coisas. Em primeiro lugar, fazer com que os recursos de um país e a riqueza produzida pelo povo seja propriedade comum, esteja a serviço de atender as necessidades do povo e não para enriquecer meia dúzia de banqueiros, como acontece na nossa sociedade hoje. Mas há um outro pressuposto, que é que haja liberdade, democracia, que de fato o povo possa governar. O que houve de errado na experiência stalinista? É que a ditadura, o stalinismo, ao burocratizar o Estado, ao tomar conta do governo, transformar aquele governo num governo de partido único, transformou aquilo numa ditadura contra o povo. E socialismo pressupõe você distribuir a riqueza, mas pressupõe também que o povo governe através das suas organizações. O PSTU defende um governo no país que não seja um governo de partido único, defende um governo que seja justamente controlado pelas organizações da classe trabalhadora. Com liberdade. Com liberdade, com democracia. E, digo mais, se há dúvida em relação ao que o socialismo pode trazer para o nosso país, Cuba é um bom exemplo. O governo de Cuba nós nunca apoiamos, né? Nós nunca fomos a favor de uma ditadura contra o povo de Cuba, mas a expropriação da burguesia de Cuba fez com que aquela ilha, que é muito pobre, muito pequena, não tem nem grau de comparação com os recursos que o Brasil tem, mas Cuba tem um sistema de educação e um sistema de saúde melhor do que o brasileiro. Por quê? Porque lá não havia, naquele momento, propriedade privada. Agora começa a se reconstituir a propriedade privada em Cuba pela ação do governo Fidel Castro, do governo do irmão dele agora, Raul Castro. Mas a expropriação da burguesia na Rússia permitiu que houvesse saltos nas condições de vida do povo daquele país. Depois houve uma degeneração do regime, com a constituição de uma ditadura. Mas é possível construir um regime socialista, com distribuição da riqueza do país e garantindo vida digna para todos, e que um governo democrático controlado pelos trabalhadores, pelas organizações da classe trabalhadora. É esse o objetivo do nosso partido, é esse o modelo que nós temos de organização da sociedade. Candidato, alguns internautas do G1 fizeram perguntas em vídeo. Nós vamos aqui à primeira, que é sobre portadores de necessidades especiais, enviada pelo José Antônio da Silva, do Rio de Janeiro. Vamos ver. Nós temos em nossa sociedade um número muito grande de portadores de necessidades especiais. Eu queria saber do candidato se tem alguma política que olha para essas pessoas com cuidado, se existe alguma política que venha favorecer essas pessoas. Esse é um setor da nossa população, um dos vários setores da nossa população que é completamente excluído das preocupações que nós temos no país com as políticas públicas. O problema da acessibilidade numa cidade como essa em que nós estamos aqui, São Paulo ou qualquer outra cidade do país, é um problema grave para as pessoas que são cadeirantes, por exemplo. E há várias outras necessidades especiais que setores da população têm e que não têm por parte do Estado políticas públicas, porque isso em geral pressupõe o quê? Investimentos, recursos, pressupõe políticas no sentido de orientação, campanhas de educação para a própria população. Isso tudo implica atenção, política e investimento. E a atenção dos governos. Antigamente no governo do PSDB era assim e atualmente no governo do PT continua sendo assim, é outra. A prioridade é atender os interesses das grandes empresas e dos bancos. Então não há recursos para garantir o sistema de transporte na cidade que possa não só garantir o transporte para toda a população, mas atender a necessidade dessas pessoas que têm uma necessidade especial para acessar o meio de transporte. Não há a organização da sociedade, das calçadas, das ruas, que permita que essas pessoas possam se locomover de forma adequada, porque não há recursos para investir nessa área, na medida que os recursos estão atendendo outras prioridades neste momento. Candidato, agora mudando um pouco de tema, uma pergunta do Davi Pereira, de Natal. O candidato apoia o calote argentino nos credores e no Brasil o senhor utilizaria a prática, o senhor já adiantou, né, que defende a interrupção do pagamento da dívida externa, isso já seria aplicado no início do governo? Eu só não acho que é um calote, eu acho que é uma medida legítima, que é suspender o pagamento de uma dívida que, a rigor, já foi paga. Tomemos o caso brasileiro, que mais nos interessa aqui. O Lula, quando assumiu a presidência da República, a dívida pública do país estava em torno de 900 bilhões de reais. Ele e agora a candidata Dilma, que o sucedeu, pagaram para os bancos cerca de 7 trilhões de reais. 7 mil bilhões de reais.
Sabe quanto é a dívida pública hoje? Está beirando os 3 trilhões de reais. Ou seja, não é uma dívida, essa coisa já foi paga dezenas de vezes. É um mecanismo de transferência de recursos públicos para os bancos, que só se mantém pela subserviência dos governos, não é por uma força de contrato. Na Constituição de 88, reza que era necessário fazer uma auditoria dos contratos da dívida do país, justamente porque já em 88 havia dúvidas sobre a legitimidade e legalidade desses contratos. Até hoje não foi feito. O que o senhor acha que pode acontecer com a reação dos mercados? Veja o caso da Argentina, que está desde 2001 com esse problema e ontem mesmo conseguiu entrar novamente numa situação de não pagamento. Quer dizer, está há 13 anos, porque a reação, não importa se ela é boa ou ruim, ela virá. Mas a reação ela vai surtir um efeito no Brasil a depender do que o governo do Brasil faça, a depender do que o governo da Argentina faça. Veja um mito de que se o Brasil romper suas relações com o chamado mercado internacional, não vai haver mais entrada de recursos no país e a nossa economia vai a um colapso. É um mito. Se você pegar os dados do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional e somar tudo que entra de recursos do exterior para cá, de empréstimo do FMI, dos bancos, investimento das empresas aqui, pagamento das exportações que nós fazemos, e somar tudo que sai de remessa de lucro, de pagamento dessa dívida, de pagamento das importações que o país faz, sabe qual é a conclusão? Sai muito mais dinheiro do país do que entra. Esses investimentos que o estrangeiro, que os fundos de investimentos fazem aqui, não é para trazer dinheiro para o Brasil, é para retirar dinheiro daqui. Veja as montadoras de veículos. Receberam do governo, são todas estrangeiras, receberam de subsídio do governo federal nos últimos 10 anos 27 bilhões de reais de impostos não cobrados para ajudar a vender carro. Mandaram para o exterior, sabe quanto de remessa de lucros? 10 bilhões de dólares nos últimos 8 anos. 10 bilhões de dólares dá os quase 27 bilhões que o governo repassou para eles. Vem a queda da venda de veículos. Estão ameaçando demitir 25 mil trabalhadores. Então, essas relações não são relações que trazem recursos para o Brasil, elas tiram recursos do Brasil. Se houvesse um bloqueio a partir do não pagamento da dívida, restaria mais recursos aqui para que nós investíssemos no país. Depende do que o governo faz. Candidato, nós temos pouco mais de 5 minutos nesse primeiro bloco e as respostas têm que ser um pouquinho mais, porque aí o internauta vai participar mais. Não é uma tentativa de cercear o seu pensamento. É só para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. Você tem razão. Que muitas coisas que o senhor está respondendo estão em perguntas dos nossos internautas. É que você só 30 segundos lá no tempo eleitoral gratuito. Eu vou descontar um pouco de vocês aqui, mas eu entendo, eu concordo com você. Vamos lá. O Roger Nina, de São Paulo, pergunta: o Diese diz que o salário mínimo deveria ser de R$ 2.979,25 para atender às necessidades básicas. É possível? É possível. Como? É possível se nós atacarmos aquilo que é a lógica do funcionamento dessa sociedade. As empresas funcionam, aumentam a sua produtividade, melhoram a qualidade dos seus produtos, estabelece um preço para vender esse produto no mercado para garantir o lucro do dono da fábrica. Se nós tivéssemos um funcionamento da sociedade que tivesse voltado para atender a necessidade das pessoas, nós poderíamos fazer com que a riqueza produzida pelo trabalhador fosse revertida em primeiro lugar para ele. Então você veja as grandes empresas do país, pegamos uma empresa, a líder de mineração no nosso país, a Vale. Sabe quanto custa o trabalhador para essa empresa? 8% do faturamento dela. 8%. Todo o resto é para pagar insumo e fica uma parte enorme disso para o lucro da empresa. Se nós reduzirmos drasticamente esse lucro e fizermos com que o produto do trabalho daquelas pessoas possam ser revertido para elas, nós teríamos condições de assegurar um salário maior do que esse. E agora, e com relação ao pequeno empresário, como é que ele faz para pagar um salário mínimo tão alto assim? Olha, os empresários que se estabelecerem e forem contratar pessoas, têm que levar em conta que essas pessoas contratadas têm que ser tratadas como seres humanos, com dignidade. Não pode ser que você, para preservar a sua empresa, para viabilizar a tua empresa, obriga uma pessoa a viver com 700 contos por mês, porque 700 reais por mês ninguém vive com dignidade, com uma família. Então, eu não sou contra que a pessoa se estabeleça, mas ela não pode estabelecer o negócio dela às custas da exploração de uma outra pessoa. Candidato, nós temos um pouco mais de 3 minutos para terminar esse bloco. E agora vamos ver no telão mais uma pergunta em vídeo, enviada pelo Gabriel Guimarães, de Curitiba. Oi, candidato. Na sua gestão, como você vai tratar a questão do aborto? Ele pergunta se o senhor é a favor ou não do aborto. Então, oi Gabriel, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Nós não defendemos, evidentemente, o aborto como forma de contracepção, porque há outras formas melhores, menos agressivas às mulheres, mas achamos que é um direito da mulher dispor sobre o seu corpo. O Estado tem não só que deixar de tratar isso como um crime, como dar à mulher
que, pelas circunstâncias da vida dela, decidir fazer um aborto, dar toda a assistência médica, psicológica, para que ela possa fazê-lo com dignidade. Eu sou a favor disso. Acho que é uma hipocrisia grande na nossa sociedade. Morrem centenas de milhares de mulheres todos os anos por aborto mal feito, e são as mulheres pobres, trabalhadoras, porque as ricas têm acesso a clínicas de luxo para fazê-lo. É preciso mudar a legislação do país, é preciso que o Estado apoie e dê sustentação a essas mulheres. Candidato, o senhor tem um pouco mais de 2 minutos. O Bruno Ferreira, de Salvador, diz que os parlamentares brasileiros estão entre os mais caros e ineficientes do mundo. E faz a seguinte pergunta: o senhor propõe a redução do número de parlamentares e de outros gastos? Eu não diria do número de parlamentares, eu acho que nós temos que encontrar uma outra forma de representação do país, mas a observação que ele fez é absolutamente pertinente. É um escárnio para com o povo brasileiro. Você veja que esses parlamentares que nós temos no Brasil votaram um salário mínimo, Tunico, de cerca de R$720 para o trabalhador sustentar a sua família. Mas para ele próprio, o salário é de R$26 mil. Eu pergunto, se para sustentar uma família dá R$720, por que o salário do deputado também não é R$720? Ou se ele acha que é R$26 mil que é necessário, por que o trabalhador não tem direito a R$26 mil? Então, esse divórcio que existe, essa falta de respeito com que o Congresso Nacional trata os trabalhadores brasileiros, tem que acabar. Então, começa por isso. Um parlamentar Mas o senhor tem sabe que ganhar o salário mínimo no Brasil vem ganhando poder de compra nos últimos 20 anos, por aí. Eu sei disso, Tunico, mas o que eu estou te dizendo é que a mesma Só que pessoa... está indo paulatinamente. Eu acho que R$3 mil é um salário justo, eu não acho que é injusto. Mas tem as formas de fazer as coisas, né? Exatamente, mas a forma de fazer a coisa eu concordo. Então, se o parlamentar acha que para ter uma atitude responsável que o país não pode ter um salário de R$26 mil para todos, o salário dele também tem que ser o mesmo que ele voltou para o trabalhador. O que eu acho que o parlamentar tinha que ganhar? O mesmo salário que ele ganha quando ele trabalhava. Nós temos uma vereadora em Natal, a companheira Amanda, professora. Ela não recebe o salário de vereadora na Câmara, ela segue vivendo com o salário de professora. Por que todos os parlamentares não poderiam fazer a mesma coisa? Candidato, os nossos 15 minutos deste primeiro bloco terminaram. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já.